Aleluia. Quão bom é saber, não é, irmão, que podemos estar em qualquer situação, qualquer dificuldade, se estivermos andando sobre as águas ao lado desse Deus, está tudo bem, nós estaremos aptos para realizar a tarefa. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Então, vira para a pessoa do seu lado, pergunta se ela está preparada, como ela chegou aqui nessa manhã, como está o coração dela. Se a pessoa que está aí do seu lado, você não a conhece, já se apresenta e fala: oi, meu nome é fulano, seja bem-vindo à família, te conheço. De que célula você é? Você não é de nenhuma célula? Não, vem fazer parte da minha. Aproveita aí esse momento. Você que nos acompanha aí em casa, da nossa comunidade online, que a bênção, a paz do Senhor te alcance aí na sua casa. É tão bom estarmos reunidos pela manhã para falarmos daquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio, amém? Glória a Jesus! Nós estamos juntos em uma série de mensagens, o caminho para a expansão. Não sei você, mas para mim tem sido bênção. A cada passo nós temos entendido que estes princípios, eles são tudo para nós. Falamos sobre entregar completamente tudo ao Senhor, falamos sobre relacionamento com Deus, falamos sobre compromisso, falamos sobre quebrantamento. E hoje nós vamos falar a respeito de Rainha Esther e com ela aprender o passo do posicionamento. Vamos ler novamente então o texto que está nos guiando nessa série de mensagens sobre expansão? Você pode ler comigo o texto de Isaías 54? Eu acho que você já decorou, mas o pessoal vai colocar aí do lado para você poder ler e fazer uma colinha aí. Isaías 54, versículo 2 a 3, diz assim, vamos lá? Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo da sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Uau! Esse é o plano do Senhor sobre nós, sobre o povo dele. Nos prepararmos para aquilo que ele vai fazer com quebrantamento, com posicionamento, com compromisso com ele, relacionamento com ele. Aquilo que ele tem para fazer através do povo de Deus, irmãos, precisa ter ordem, precisa ter princípios, precisa ser do jeito dele. E é por isso que quando dizemos sim a ele e aquilo que ele quer fazer em nosso meio, nós também dizemos sim aos seus princípios, direcionamentos, dizemos sim ao quebrantamento, dizemos sim hoje ao passo do posicionamento. Vamos entender aquilo para o qual o Senhor nos chamou para fazer. E tomar essa decisão de nos comprometer, de nos posicionar tal qual a maneira como Ele nos chamou para fazer. Você está preparado para tomar esse passo? Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E falar: Senhor, que não haja espaço nesse momento no meu coração e na minha mente para me distrair com qualquer coisa que seja. Eu vim aqui para entender quais são as tuas direções para mim. Diante de tudo que nós temos aprendido, Senhor, nós sabemos que hoje é um dia de tomar um passo, de tomar a posição pelo qual nós somos chamados. E que haja liberdade nesse lugar, haja o agir do Espírito Santo, os anjos acampados sobre esse lugar. Anjos ministradores indo direto aos corações. E Espírito Santo, essa obra é só sua. Não é por palavras, não é por frases prontas. É pelo agir do Espírito em nossos corações. E nós damos liberdade a você, amado Espírito Santo, para que o Senhor faça em nós a obra que o Senhor deseja realizar. Em nome de Jesus, Pai, que possamos sair daqui posicionados, ousados, diante da identidade que o Senhor tem para nós, celebrando a posição que o Senhor nos chamou para viver e correspondendo ao que nos cabe, em nome de Jesus, amém? Amém. É exatamente isso que eu quero te convidar a fazer nessa manhã, a celebrar a posição que o Senhor tem te convidado a viver e corresponder ao que te cabe, às oportunidades que o Senhor tem te colocado para poder corresponder. Hoje nós vimos a vida de Rainha Esther. Se você está um pouco por fora da nossa série de mensagens, a cada passo que o Senhor tem nos mostrado para a expansão, seja ele de entrega, relacionamento, compromisso, quebrantamento, nós temos aprendido estes princípios com vários
personagens da Bíblia que inspiram o nosso coração a tais princípios. E nessa manhã, o passo do posicionamento vem a partir da vida de Rainha Esther. Eu não sei se você conhece a vida de Rainha Esther. Eu te convido a depois pegar a sua Bíblia e ler a história dela para que você se aprofunde naquilo que aconteceu na história. Mas Rainha Esther, até que chega a esse ponto, passa um certo tempo. Na verdade, você vai ver que Rainha Esther, na verdade, nasce em uma família, logo fica órfã. Ela é meio adotada e é cuidada por um primo, no qual ela chama de tio, Mardoqueu. E ele cuida dela como se fosse dele e a prepara. E numa oportunidade para que ela se achegue ao palácio, ele a conduz, ele vai direcionando e em tudo ela o obedece, em tudo ela se dispõe a essa posição. E chega um momento em que ela chega à posição de rainha. E nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida dela até que então chegue esse ponto onde o seu povo, o povo judeu, se encontra com sua vida colocada em risco mediante um decreto já declarado por um comandante do rei. E ela em Deus busca direcionamento, busca armas espirituais com as quais ela vai ser usada para poder se posicionar. Então nós vamos aprender um pouquinho com ela a respeito disso. E eu quero só que você, em nome de Jesus, coloque o teu coração hoje diante do Senhor como alguém que é Esther. Como alguém que pode ter nascido num lar onde você achou que não ia dar em nada. Como alguém que talvez tenha uma história onde você não acha que tem muito potencial. Talvez uma história onde você fala, cara, ela, Esther, meu Deus, uma rainha, mas que saiu de um lar, assim como eu e você. Acontece que ela era escolhida pelo Senhor, assim como nós somos hoje, enviados do Senhor para uma grande comissão. E Ele conta com você, assim como um dia Ele contou com Esther para se posicionar e trazer livramento ao seu povo. Então eu quero que você se empolgue e se veja inspirado pela vida da Rainha Esther, se colocando no lugar dela. Porque hoje eu vejo um recinto aqui cheio de pessoas levantadas tal como Rainha Esther. E mesmo que você olhe para a sua história, não veja potencial. Irmão, acredite em mim quando eu digo, não havia potencial a olhos humanos quando olhavam para Esther. Ah, mas o Senhor tinha sim sobre ela grande estima e sabia que o coração dela, em cada dificuldade que ela passou, cada processo que ela passou até que fosse levantada como rainha, estava lapidando o coração dela e preparando ela para aquele momento, onde ela teve a ousadia de dizer sim, porque foi preparada para aquilo. Então, quando colocada em xeque, por mais que tivesse medo, estivesse em risco, ela declara, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Então, que nessa manhã você coloque o seu coração à disposição do Senhor para ser lapidado, para ser ensinado, para quando chegar um momento onde você tiver que dizer, se eu tiver que morrer, morrerei, mas tomarei a posição que me foi dada para fazer a diferença nessa geração. Amém? Aleluia. Eu gostaria de ler um texto já para inspirar o teu coração de Isaías 61, nos versículos 1 a 3, que diz assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Diga, está sobre mim. Não, mas diga como quem sabe que o Espírito do Senhor está sobre você. Vamos lá? O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me, diga ungiu-me, para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me, diga enviou-me, para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, o óleo da alegria ao invés de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Este é você, chamado por esse soberano Senhor, ungido por esse soberano Senhor e enviado por esse soberano Senhor. Alguém que foi chamado por Ele, ungido por Ele, capacitado por Ele, enviado por Ele, está pronto, apto para se posicionar tal qual foi chamado e preparado para isso. É dele que vem, é esse Deus que servimos, esse Deus que lá em Isaías 64, versículo 4 diz que desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que
trabalha para aqueles que nele esperam. É esse Deus que te chamou, te ungiu, te capacitou e te enviou. É debaixo do comando desse Deus que você serve e caminha por essa terra. É debaixo dos propósitos divinos dele, deste Deus soberano que vê todas as coisas, que você foi enviado para cumprir. Não tem como ter dúvida, irmão, não tem como bater um medo, porque não é diante de qualquer general que você está olhando, não é diante de qualquer líder, não, é o soberano Senhor que te chamou, te ungiu, te capacitou e te enviou e disse vai. Foi para este tempo, foi para um tempo como esse, que te levantei e te preparei. É para um tempo como este. É para uma geração como essa, como há muito tempo nós temos falado aqui, que se desconectou do Criador e onde nós vemos uma cultura caída, quebrada. É para um tempo como este, onde você poderia dizer, meu Deus, os tempos de lá de trás, tanta coisa boa, nossa, um tempo, uma geração dessa o Senhor me chamou. Sim, por uma geração como essa, porque Ele sabia a quem Ele estava capacitando, chamando, ungindo, enviando. Era para um tempo como este. Ele sabia exatamente para que geração estava te enviando, para que país estava te enviando, de que família você viria, como seria preparado para um tempo como este. Ele contava com várias rainhas Esther sendo preparadas para fazer a diferença nessa geração. Para um tempo como este, debaixo de um governo e direção de um Deus soberano e maravilhoso. Eu não sei você, mas isso me empolga. Quando eu olho para mim, eu não vejo como. Quando eu olho para mim, eu quero sair correndo dos propósitos. Porque eu não sei você, mas Esther aqui estava numa posição bem perigosa. Quando nós pegamos para ver a história de tudo que aconteceu, Esther, desde o início, quando foi levantada e escolhida pelo rei para tomar o lugar de uma rainha, não se esqueça, essa rainha havia sido chutada para fora do palácio. Porque não fez o que o protocolo pedia, não obedeceu ao que o rei pediu para que ela fizesse. Não cumpriu com a imagem que uma rainha precisava cumprir. Esther sabia disso. Foi para isso que ela foi preparada para tomar o lugar dessa rainha. Rainha Vasti foi chutada, exilada do palácio. E então é feita essa convocação, são preparadas mulheres para que o rei escolha uma nova rainha. É aí que entra Esther na história. No contexto aqui, Amã, que é um inimigo do povo de Israel, desde a sua descendência, ele tinha uma posição com o rei. O rei dá a ele autoridade, dá a ele poder, dá a ele dinheiro. Ele fala, toma a decisão que você quiser, faz o que você quiser. E nesse ambiente onde Esther já é rainha, Mardoqueu ali ainda pelo palácio, Amã, esse inimigo do povo de Israel, general do rei Xerxes, ele coloca um decreto onde o povo de Israel seria exterminado. Por isso esse desespero da galera aqui correndo de um lado para o outro, era o desespero de quem sabia que ia morrer, irmão. Foi declarado, o povo de Israel será. Está liberado acabar com essa galera. E o povo se desespera, Mardoqueu fica sabendo disso. E ele rasga as roupas e se desespera, e é cinza na cabeça, é jejum. E Esther fica sabendo que estava acontecendo alguma coisa. Falou para suas servas, leva roupas lá para ele, porque acho que ele enlouqueceu. E ele rejeita, fala, não é isso que eu quero. Não, é tempo de lamento, é tempo de pedir misericórdia ao Senhor. E é então quando eles começam a trocar mensagens. Mardoqueu fala para ela, porque ela fica, então, quero saber o que aconteceu. Ela fica sabendo o que aconteceu. Mardoqueu fala para ela da responsabilidade que ela tinha então de ir até o rei e interceder para o seu povo. E é quando ela fala assim, não, mas você sabe que se eu me apresentar ao rei sem ter sido chamada à sua presença, eu morrerei, eu posso morrer. E mais, ele já não me chama há 30 dias. Se eu aparecer lá do nada para fazer, eu vou morrer. E é quando Mardoqueu a lembra do Deus soberano a quem ela servia. Porque Mardoqueu tinha uma certeza em seu coração. Se você não se levantar para ajudar, ajuda virá de algum lugar. Porque a confiança dele não estava em pessoas, estava no Senhor Todo-Poderoso. Ele falou, quem sabe não foi para um tempo exatamente como esse que você foi preparada, chamada e levantada como rainha. Ela se toca então. Ela se prepara e com a ousadia que o Senhor havia depositado em seu coração, ela fala, ok, então coloque o povo em jejum. 3 dias, 3 noites, não comeremos, não beberemos. As estratégias certas, estratégias espirituais para uma guerra espiritual. Ela se posiciona, o povo se posiciona junto com ela. E ela vai então à presença do rei.
Esse é o contexto. E sabe, querido, se você trouxer para a nossa realidade, uma geração onde às vezes você se vê acuada em se posicionar, em falar em nome do Senhor, onde você pode até olhar para grandes homens e mulheres de Deus, quantas pessoas hoje nós seguimos nas redes sociais, que tem voz, que propagam e falam da verdade, você fala, uau, como eu admiro fulano, como olha, essa pessoa tem uma voz influente na nossa nação, que legal, mas eu não sei se eu pagaria o preço que ele tem, sabe? Você vem à igreja, o seu coração é incendiado para que você viva como alguém que foi levantado para este tempo, para se posicionar para este tempo, fazer a diferença. Mas você sabe que talvez você tenha que pagar um preço caro. E então, mesmo às vezes declarando, Senhor, conte comigo para aquilo que o Senhor quer fazer nessa geração, você também sabe que é um preço alto e talvez você não esteja tão disposto a pagá-lo. Esther também teve que pensar 2 vezes. Ela também falou, você não está entendendo que se eu me posicionar eu vou morrer? Mas é aquela coisa, irmão, não vale a pena você preferir e agir em favor do seu ego ao invés do propósito divino do Senhor por você. Se não for para viver em nome dEle, que coroa é essa que está na sua cabeça? Que coroa é essa que não pode ser rendida aos pés do Senhor e aos propósitos dEle? Que o seu coração nessa manhã seja agitado e você saia daqui inconformado e não mais paralisado por um medo, paralisado pelo comodismo, pelo amedrontamento de se posicionar, de fazer alguma coisa em nome dEle. Porque essa coroa, quem colocou na sua cabeça foi o Senhor. E se você não puder colocar diante do altar dEle, o que ela está fazendo na sua cabeça? Esther entendeu, ela foi preparada pelo Senhor, por intermédio de direcionamentos de Mardoqueu, escolhida, o Senhor. Não sei se você sabe, mas uma curiosidade é que no livro de Esther, o nome do Senhor não é citado nenhuma vez. Pode procurar. Não se fala do Senhor. E Deus disse, Deus fez, mas Ele está lá em cada página. O agir dEle está lá em cada página, mesmo que às vezes invisível na minha vida, na sua vida. Você está desesperado, fala, cara, mas parece que eu não estou vendo Deus trabalhando. Mas Ele está em cada vírgula, em cada andar, em cada direção que você tem caminhado. Ele está aí, Ele está trabalhando. Pode ter certeza disso. Ele está fazendo, Ele está trabalhando. É debaixo desse Deus que nós estamos ao serviço. Então não tenha medo de se posicionar, porque eu sei que é muito natural às vezes do ser humano. Está em nós, está em mim, está em você, não adianta esconder. A gente às vezes tem medo do que os nossos comportamentos vão fazer com aqueles que estão ao nosso redor. A gente tem medo, nossos comportamentos são muito modulados pela influência e o medo do que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Verdade seja dita. Mas não quando nós somos chamados, inspirados, ungidos pelo Senhor. Porque aí, amado, a minha vida não é mais minha. As palavras que eu declaro não são minhas, são dEle, vem do trono dEle. A responsabilidade é dEle. Ele me chamou, Ele me inseriu nesse ambiente e disse, filho, vai, eu vou te capacitar. Falou, Senhor, então, tá contigo, a conta é sua. Se tiver que morrer, morrerei, mas eu vou. E vou corresponder, não ficarei amedrontado. Porque essa geração necessita da boca de filhos e filhas de Deus que se manifestam, tais como Rainha Esther. Se você quiser viver tudo o que Deus tem para a sua vida, você vai precisar se posicionar. Pare de abafar a sua identidade verdadeira no Senhor. Porque uma coisa é certa, uma vez que você se posiciona, você levanta oposição. A batalha de Esther não acabou só quando ela se colocou diante do rei e foi conversar com o rei e falar o que estava acontecendo. Esther teve estratégia. Depois você vai ler o texto. Nós não vamos nos aprofundar demais ali no final. Mas Esther teve que ter estratégia, ela teve que ter sabedoria, discernimento de Deus. Não foi à toa, irmão, que ela jejuou 3 dias, 3 noites só para se apresentar diante do rei. Ela não ia chegar e falar, sabe, rei, libera aí o meu povo que eu não estou a fim de morrer. Não, irmão, não é assim. Quando nós vamos batalhar as causas do Senhor, amando do Senhor,
É do jeito dele, é na direção dele, é com as palavras dele. Não é à toa que cada pregador que sobe aqui, quando pega esse microfone, diz: Senhor, me esconda atrás da tua cruz, não me deixe atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Porque é exatamente isso, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para sermos usados por Ele, é a palavra dele, é a direção dele, é do jeito dele. Eu não posso dar um passo sem a autorização deste rei. Então vamos aprender algumas coisas com Esther a respeito desse posicionamento. Em primeiro lugar, você vai entender que o seu propósito de vida não se resume ao seu lugar de origem, mas ao seu destino. Diga destino. No versículo 7, lá do capítulo 2 de Esther, Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Às vezes, você poderia ter lido esse texto, se você já não tivesse conhecido Esther, e pensado: nossa, que dó, né? Que coisa, tá fadada a viver isso aí. Não, irmão. Não é a tua origem, não é de onde você saiu, não é de como a sua história começou, que isso está determinado. Nada disso é determinante. Sabe, até na psicologia nós sabemos disso. É uma coisa que às vezes, mas é que eu passei por isso, teve aquilo. Tá, mas o que aconteceu contigo não é determinante. Você pode ter reforçado isso na sua cabeça a tua vida inteira, mas isso pode ser modulado, isso pode ser reestruturado cognitivamente. Não é porque algo aconteceu com você que você está fadado a viver debaixo daquele jugo para o resto da sua vida. Não é o teu lugar de origem que vai determinar até onde você vai chegar. Se o Senhor já apontou para você qual é o teu destino, irmão, importa é isso. É para onde o Senhor está te apontando, é onde Ele te preparou para alcançar no destino final. Foi assim com Esther. Deus trabalha mesmo que a gente não perceba. Pode ser o cenário mais caótico na sua vida. Pode ter começado do jeito mais conturbado. Pode ter tido várias reviravoltas na sua vida. Mas se o Senhor tem te chamado para se levantar e se posicionar para essa geração, irmão, fala: Senhor, aquilo que ainda precisa ser curado, o Senhor cure, que o Senhor transforme. Mas nada disso vai determinar. O que determina então agora é a minha obediência ao teu chamado, é a minha obediência à tua direção. E aquilo que precisa ser curado, vai ser sarado. Se o lugar da minha origem, se o meu coração precisa de cura, precisa de transformação, amém, que assim seja. Mas isso não vai determinar aonde eu vou chegar. Porque o Senhor já determinou aonde você vai chegar. E dentro disso é tão bacana quando nós entendemos que quando você pensa na vida de Esther, o Senhor coloca então na vida dela Mardoqueu, sim? E é lindo quando Deus coloca na nossa vida não as pessoas que a gente acha que a gente precisa, mas as que Ele sabe que a gente precisa. Não adianta de nada você começar a reclamar e questionar Deus sobre a família onde você está inserida, a cidade onde você está, a maneira como sua vida vem sido conduzida até aqui. Questionar as pessoas que estão à sua volta. Por que aqueles que estão ao meu redor têm uma família estruturada e eu não? Por que com fulano foi desse jeito e comigo não? Por quê? O Senhor não vai colocar as pessoas que você acha que precisa, mas as que Ele sabe que precisa. Aquelas que ativam o seu propósito, aquelas que te confrontam, que ajustam a sua visão, que te impulsionam. Isso tem a ver com a sua preparação, uma preparação para a sua influência. Onde lá na frente você vai poder dizer: se eu não tivesse passado aquele olho daquele furacão, agora eu não saberia como agir. Mas o Senhor sabia exatamente o que estava fazendo quando me conduziu. Nesse momento aí de dificuldade onde você se encontra, nesse meio aí onde você não consegue entender por que você está inserido onde está, porque veio da família que veio, entenda, o Senhor está aí, o Senhor te conduz daí até chegar ao lugar do trono. Então peça ao Senhor sensibilidade para ouvir, para entender o que Ele está tentando te ensinar. Porque para a influência que você vai ter, o lugar onde você vai chegar, você vai precisar se preparar. E às vezes essas pessoas são as que vão te conduzir, vão te impulsionar, vão te testar. Mas você vai aprender, vai amadurecer, vai ser lapidado. Para quem sabe lá na frente com uma coroa na cabeça dizer: quem sabe não foi para um tempo como este que eu fui preparado lá no olho daquele furacão.
Senhor coloca na tua vida as pessoas que Ele sabe que você precisa. Então pare de reclamar das pessoas que você não tem ao teu redor. Ai, como eu queria ser amigo de fulano, como eu podia ir na casa do ciclano. Pare de reclamar das pessoas que você não tem, mas agradeça ao Senhor por as pessoas que Ele colocou na sua vida e que hoje, por bem ou por mal, têm sido instrumentos, ferramentas na mão dEle para te conduzir ao lugar onde você vai chegar, em nome de Jesus. Mude a visão, o posicionamento do seu coração. O seu propósito não se resume ao seu lugar de origem, mas é sobre o seu destino, é sobre o seu destino que nós estamos falando. Pode ter certeza, irmão, que o lugar onde você está, a gente fala, cheguei aqui por mim, fiz tudo sozinho. A gente não faz nada sozinho, por bem ou por mal. As pessoas que estão ao nosso redor, elas influenciam, elas conduzem. Por isso tenha percepção quando o Senhor quiser colocar novas pessoas ao seu redor, mudar ciclos. Mudar ciclos. E deixa eu falar uma coisa aqui. A gente não precisa ficar levando pro mimimi esse negócio de mudar ciclos. Às vezes, irmão, não aconteceu nada. Às vezes não é porque aquela pessoa me feriu. Às vezes não é porque fulano falou de mim. Não, às vezes o Senhor só vai modular o teu coração, que você vai precisar caminhar com pessoas diferentes. Esther mudou seu ciclo. Ela caminhava com algumas pessoas lá onde ela morava, na casa dela, lá no exílio. E aí daqui a pouco ela está sendo preparada por meses e meses. Ela tem um outro ciclo, um ciclo de preparação. E então ela vem para um outro ciclo, onde ela está num ciclo de governo. Saiba discernir que estação você está vivendo na sua vida e quais são os ciclos que você precisa vivenciar. Você não precisa sair de um ciclo brigado com outro ciclo, mas basta entender: foi muito bacana até aqui, construir. Ainda tenho carinho por ti. Mas você não precisa se manter naquele ciclo se ele está te sufocando e sufocando o lugar onde você quer chegar. Se a visão daquelas pessoas não está ajustada com a visão que Deus está te dando. Se quando você fala, Deus está me conduzindo para isso, eu estou sonhando com isso, eu vou chegar em tal lugar, e as palavras dessas pessoas vão contra a visão de direcionamento que Deus está te dando. Saiba ajustar ciclos de maneira leve. Dá pra ser leve sim, nem tudo é mimimi, nem tudo, fulana não fala mais comigo. Eu mando mensagem, ela demora pra responder. Tenha no seu coração firme que a direção vem do Senhor. Ele vai modular, vai te mostrar as pessoas que estão ao seu redor. Não são as pessoas que você acha que precisa, mas as pessoas que Ele sabe que você precisa para um novo tempo. Não estou falando de não honrar mais, porque nós vemos aqui na vida de Esther uma mulher que honra Mardoqueu, seu tio, antes de ser preparada como rainha, durante sua preparação como rainha, onde a palavra de Deus fala que ela continuou honrando, continuou seguindo as direções de seu tio. E depois, já como rainha, quando ele vem e fala, escuta, você precisa fazer alguma coisa, ela não fala, o que você acha que você está fazendo, falando para mim o que fazer? Não está vendo, tem uma coroa na minha cabeça. Não é assim que ela age, porque ela tem honra. Ela tem honra por aqueles que investiram na vida dela lá de trás. Ela tem honra por aqueles que a conduziram. Ela sabe que não foi mérito dela, que não foi da cabeça dela que ela se levantou e falou, quer saber? Eu vou me preparar para ser rainha. Não, porque quando ela ainda não conseguia se ver da maneira como Deus a via em potencial para aquilo que ela iria ser, tinha alguém que olhava para ela e falava, tu vai ser rainha. Tô te preparando para isso, vai. Ela ia muito humilde, não pedia nada além daquilo que era oferecido a ela, não quis esbanjar nada. E quando chegou à posição de rainha, ela continuava honrando aquele que a direcionava antes de ter a coroa em sua cabeça. Sem honra não há expansão, tá? Não esquece disso. Sem honrar aqueles que estavam na tua origem. Então eu digo para você que não é determinante o teu lugar de origem, porque há um lugar de destino onde o Senhor tem para você. Mas não deixe de honrar aqueles da tua origem. Aqueles que viram em você aquilo que você não via naquele momento, mas te impulsionaram para chegar onde chegou. Peça ao Senhor discernimento. Tá entendendo? Quem fica preso ao passado, às vezes queima as pontes com o futuro. Peça ao Senhor o discernimento dos ciclos, de onde você está, o caminho que você vai trilhar. Em segundo lugar, você vai entender que a humildade e a obediência abrem as portas para você viver o seu destino.
versículos 15 a 17, versículo 20, vai contar aqui, quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, e vai contar a maneira como estava sendo preparada ali. Em que então o rei colocou uma coroa real, tornou-a rainha, e fala exatamente aquilo que eu disse para você a respeito dela continuar a seguir as instruções de Mardoqueu, como fazia quando ela ainda estava sob a tutela dele. Então é isso que nós aprendemos com Esther: humildade e obediência abrem as portas para você chegar a este destino. Não é porque o Senhor te entregou uma promessa, uma palavra, que você se coloca em cima de um pedestal, onde então ninguém mais pode falar nada para você, onde ninguém mais tem... Não, irmão, não é assim. Humildade, gratidão, obediência. Tenha isso muito bem cravado no teu coração. Chris Volaton, ele diz o seguinte para nós, no que diz respeito à humildade: humildade não é pensar menos de nós mesmos. Ou seja, tem gente que acha que humildade é você falar: ai, eu não sou nada mesmo, sabe? Eu sou tão ruim. Ai, não. Nossa, tô vendo lá você postar da sua empresa, da sua loja, olha como tá crescendo. Ai, não sei o que. Não é tão assim. Ai, eu sou tão ruim. Querido, isso não é humildade, isso é pensamento de escassez e miséria. Não é isso que o Senhor está dizendo. Humildade é pensar menos em nós mesmos. A verdadeira humildade nasce... Preste bem atenção, que às vezes a gente começa a ler texto aqui, vocês viajam, vocês fingem que estão ouvindo, mas não estão assimilando. Peça ao Senhor: Senhor, me ajude a assimilar. A humildade não é pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós mesmos. Eu falei errado? Falei certo, né? A verdadeira humildade nasce da consciência da grandeza de Deus, cresce em um coração cheio de gratidão e amadurece no temor do seu amor apaixonado por nós. A questão não é pensar menos de mim, que eu sou coitadinho, que eu não posso nada, que eu não sei fazer nada, que eu sou feio, eu não sou escolhido. Isso não é humildade. Humildade é quando você pensa muito mais na grandeza do Senhor, na grandeza daquele que te chamou e que te preparou, te conduziu e te enviou. Então isso se torna menos sobre você. A pessoa que quando fala: ai, porque eu sou coitadinho, ela continua pensando muito em si. Isso é uma falsa humildade, está cheio de orgulho. Às vezes ela não topa fazer alguma coisa, não aceita um desafio dado por Deus, porque não se acha capaz, porque aí todos vão rir de mim. De novo, se não está sendo sobre o Senhor, está sendo sobre você e a tua imagem e o seu orgulho. Isso não é humildade. Você se engana. É uma falsa humildade, ainda continua sendo sobre você, ainda continua sendo sobre a sua imagem, não tem sido sobre o Senhor, a missão que Ele te deu e as pessoas que Ele quer alcançar através de você. Menos de você, mais da grandeza de Deus e gratidão por aquilo que Ele tem te chamado a viver. Fala: Senhor, longe de mim falar não para algum chamado do Senhor. Se o Senhor é aquele que tem me ungido, me capacitado, me enviado, quem sou eu para dizer não? Se é o Senhor que me capacitou, como que isso não é o suficiente? Se o Senhor é todo poderoso, grandioso, não há nada que o Senhor não possa fazer. Então se o Senhor quer contar comigo, eis-me aqui. Isso não é sobre mim, isso é sobre aqueles que o Senhor quer alcançar. Aí sim é humildade. Não estou dizendo que você não vai sentir medo, as pernas não vai tremer de vez em quando. Pode até acontecer, mas isso não te impede, não te paralisa, não te amedronta para realizar aquilo que você foi chamado. Assim como Esther: beleza, então, se eu tiver que morrer, morrerei, mas farei. Foi para um tempo como esse que fui chamado. Tá entendendo, amém? Aleluia. Coloque o seu propósito acima daquilo que é conveniente para você. Entenda que uma desobediência a uma instrução de Deus, uma aliança quebrada, ela não vai ressoar somente na sua vida, mas por gerações. Imagine você, se Rainha Esther tivesse falado o seguinte: não vai contar comigo não vou me posicionar, não vou me apresentar diante do rei. Queridos, toda uma geração sentiria. Uma desobediência, uma aliança quebrada, a falta de posicionamento. Cara, mas olha a influência. Olha onde ela estava. Eu sei, mas aonde você está, onde você está inserido, aquilo que o Senhor te deu para fazer. Existem pessoas lá no seu trabalho, no teu círculo social que eu não conheço, que o bispo não conhece, que às vezes ele não vai chegar até lá, mas você chega, você fala. Se chega um estranho, você encaminha um link de alguém. Ele não conhece, às vezes aquela palavra não vai entrar no coração, mas se você, que conhece, que é amigo, tivesse aberto a boca e tomado a posição do qual foi chamado para fazer, entende? E aí às vezes a tua falta de obediência, a tua falta de posicionamento
quebra então o resultado que viria por gerações. O Senhor tem te chamado para se posicionar. Queridos, a partir desse momento, você entendeu que contei aqui um pouco para você, onde Mardoqueu descobre sobre o decreto de tudo que está acontecendo. Inclusive, deixa esse pequeno detalhe tomar conta do seu coração, porque na semana passada tomou conta do meu coração. Eu não sei você, mas numa geração como a nossa, onde a cada minuto, a cada instante nós temos visto tanta coisa acontecer, a cada minuto uma notícia nova, eu espero que no teu coração, claro que não da maneira como Mardoqueu fez, porque cada um na sua cultura, não estou te pedindo para rasgar as vestes, jogar cinza sobre a cabeça, mas a cada vez que você tiver contato de algo que tenha acontecido nessa geração, onde é necessário que o povo de Deus se posicione, se coloque em oração, jejum, clamor, que a gente sinta e se posicione em nome de Jesus, que você não seja tomado por uma posição de apatia. Se nós sabemos que fomos chamados não só para falar que Jesus salva, mas que Jesus transforma a sociedade, que Jesus transforma a política, que Jesus transforma a economia. Se você sabe que Jesus veio e nos deu princípios para restaurar toda uma cultura caída, então eu espero que quando você lê notícias aí sobre qualquer área da sociedade, o teu coração chore, se quebrante diante do Senhor. E assim como diz a palavra de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e darei a vocês a vitória. Então eu espero que o seu coração saia daqui inconformado, e a cada oportunidade que o Senhor te der para ser boca de Deus, para profetizar sobre o seu país, sobre a sua cidade, você tome a posição que te foi dada, e em nome de Jesus faça a diferença nessa geração. Se rasgue no secreto, se quebrante no secreto, peça a Deus estratégia e declare: Deus, se não eu, capacita aquele que vai se levantar e vai ser boca de Deus nas áreas de grande influência dos montes, de influência da nossa sociedade. Mas como povo de Deus, porque você vê que Esther, quando ela é chamada para se posicionar e ir na presença do rei, interceder por eles, só ela que jejua. Ela fala: manda então todo o povo jejuar e orar 3 dias e 3 noites. Eu farei isso e minhas servas também. É um chamado coletivo para todo o povo de Deus. Então você, quando ver algo, querido, que seu coração se inconforme e você faça a tua parte. Foi para esse tempo que você foi chamado, para a restauração desse tempo. Cara, e mais uma geração tão rígida, uma geração tão hipócrita, uma geração... Isso foi para isso que o Senhor te deu informação. Hoje nós temos tantas direções, hoje nós temos agilidade, informação, em poder e influência. E foi para um tempo como esse que o Senhor entregou para você as armas e ferramentas que você tem para se posicionar e influenciar. Não fique alheio ao que está acontecendo, e se posicione com firmeza. Essa é a terceira coisa que nós vemos na vida de Esther. Foi para um tempo como esse que você tem sido preparado. Em nome de Jesus, fala para mim que não é à toa que você vem domingo após domingo. Fala amém. Não, perdão. Estou dizendo que você vem e fala amém aqui na igreja, tantas coisas. Tipo isso, a gente está aqui, a gente prega uma palavra, você fala amém, você bate palma, você vibra, amém, cara, é isso, eu vou viver, é isso aí, eu vou fazer diferença na geração. Você fala amém, você pega essa palavra, bota no bolso, e você vai para a sua segunda-feira, e a hora que você percebe é domingo de novo. É que era tanta coisa para fazer, era tanta roupa para passar, era tanto relatório para você fazer, era tanta comida para você fazer, para alimentar seus filhos, era tanta coisa, com a correria maluca, Karen. Eu estou em época de TCC, eu tenho tanta coisa para fazer na minha faculdade, Karen, estou estudando para o vestibular. Era tanta coisa para fazer que, sabe, me preocupar em transformar uma geração, meio que não foi muito minha prioridade. Mas você tem sido preparado para isso. Por favor, que não seja em vão cada palavra que você escuta deste púlpito. Que não seja em vão cada devocional que você posta lá no seu story, que você está fazendo, devocional de sabedoria. Fala para mim que está entrando sabedoria no seu coração. Fala para mim que vai produzir frutos. Está entendendo? Porque foi para um tempo como este que nós somos levantados e estamos sendo preparados. Então, por favor, que não seja em vão, que não seja saliva jogada, desperdiçada fora, mas que entre no coração, que a partir do momento que você pisar
na igreja, na sua célula, em momentos onde você vai aprender e se aprofundar no conhecimento de Deus, daquilo que Ele tem te chamado para fazer, você seja intencional e fale: Senhor, se a minha mente quiser se distrair, se o meu coração quiser ser cativado por outra coisa, Espírito Santo, me acorde, me direcione, porque eu fui chamado para um tempo como este e estou sendo preparado para ser usado nessa geração. Então eu não posso dormir, eu não posso fazer. Querido, foco na missão. Foco na missão. Você está sendo preparado, então se posicione com firmeza. É nesse contexto que Esther fala: se eu tiver que morrer, morrerei. Ela desapega do medo de perder a coroa, medo do que os outros vão falar, medo de morrer, irmão. Que é mais que isso. Hoje, o que você vai ser cancelado na internet? Vão falar mal de você lá na vizinha? Querido, que o medo de perder a coroa não te impeça de cumprir aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. Posicionamento. E lute com as armas corretas, porque nós vimos que Esther, ela convoca jejum, ela ora, ela se derrama na presença do Senhor, porque não são ferramentas e estratégias humanas que vão nos fazer transformar essa geração. Você já entendeu isso? Estratégia por estratégia, irmão. Mas quando vem o poder de Deus, quando o povo de Deus se derrama na presença, quando convoca jejum e com armas espirituais luta uma guerra que é espiritual, o Senhor dá favor, o Senhor dá vitória. Busque no Senhor direcionamento para realizar aquilo que você precisa fazer. Cara, eu estou diante de um dilema, não sei o que fazer. Já pesquisei isso, já fiz curso de aquilo. Tá, mas derramou a tua boca no pó, seu joelho no chão e foi clamar ao Senhor por direção divina? Foi chamado para um tempo como esse, preparado para um tema como esse, deveria saber o óbvio. Se é guerra espiritual, então é com armas espirituais. E sempre, irmão, a gente não tem autorização em nenhum momento para baixar a nossa guarda. Ainda mais num tempo como esse. É aqui, ó, o tempo todo. Guarda alta. Busque em Deus como usar do teu posicionamento. Não adianta só aceitar e agradecer ao Senhor a posição onde você foi colocado, na posição em que você está, mas buscar de Deus o direcionamento do que fazer com esse posicionamento. Cheguei até aqui, Karen, que bom, que ótimo. E aí, faço o que com isso? Busque em Deus discernimento, sabedoria. Hoje em dia, irmão, cada vírgula conta. Cada